Muito bem, senhoras e senhores, mais um episódio TikTok 92 e hoje gravaremos sobre a pergunta que mais vezes já me fizeram nesse canal. Por que um canal sobre relógios? Aguenta aí que você vai descobrir. Então, pessoal, antes de começar a apresentação e dos motivos, né? Eu gostaria primeiro de dizer que máquina estou usando hoje, né? Então aqui nós temos um Oriente, né? O Oriente Flytek, que é uma linha que foi criada, que foi inspirada nos caças militares, né? Você vê que aqui no caseback você tem uma máquina, né? Você tem uma máscara, desculpa. Você tem uma máscara que é utilizada pelos pilotos de caça, né? E é um relógio que é feito em titânio também, o mesmo material utilizado nos caças. Então, assim, esse tipo de construção aqui da Oriente, ele é pioneiro, né? Uma coisa de altíssima tecnologia e que também ele é solar, né? E tem umas placas solares aqui no mostrador. Então, uma peça assim que vale a pena você que não conhece, você que ainda não conhece essa edição Flytek, dê uma olhada lá no site da Oriente. E como um bom manauara aqui, situado na meca dos relógios, né? Aqui onde são montadas a maioria das marcas nacionais, né? Você tem Magnum, você tem Séculos, Mondane, tudo tem aqui em Manaus. Então, essa peça aqui da Orient, realmente ela se destacou. Eu acho que depois que a Seiko alavancou no mercado, ela passou o bastão da Oriente para esse relógio de entrada. E a Oriente ela está caminhando também, né, para já começar a deixar de ser uma marca de entrada devido à alta qualidade dessas máquinas que vem sendo lançadas. Pois bem, meus amigos, bem-vindos aí no período sem gravar, mas hoje conseguimos tirar aí um tempo para fazer um episódio. E eu estava assim conversando com o Renato e que todo esse engajamento, graças a Deus aí do nosso canal, a maior pergunta que as pessoas me fazem quando encontram na rua é o seguinte: Davi, por que um canal no YouTube sobre relógio? Por que não um canal sobre geopolítica? Por que não um canal sobre história? E eu falei, bom, realmente são grandes ideias, inclusive temos outro projeto aí de um outro canal, mas a paixão por relógios, ela é talvez o motivo, né, a paixão mais antiga que nós temos. Então, nada mais justo que criar um canal, né, que capte entusiastas sobre esse incrível ramo que vocês vão descobrir agora. Quais são, pelo menos, os primeiros motivos que nos levaram a criar esse canal aí que fala sobre relógios e a horologia como um todo. Então vamos aqui para nossa apresentação. Por que um canal sobre relógios? E aí eu coloquei aqui nesse primeiro slide essa pedra em Machu Picchu, né? Que é a Pedra Intihuatana. E isso aqui é uma obra magnífica, né? Feita aí pelos Incas, né? Que ela, por incrível que pareça, essa pedra, através, né, da leitura que o Sol, né, se projeta nela, você tem não só os cálculos do dia e hora, como também você calcula nas suas laterais a chegada dos equinócios, né? Então eles usavam muito isso para saber que melhor momento plantar, colher. Então os incas eles se conectavam com a natureza através dessa pedra feita para fazer uma leitura do tempo através daquele que comanda tudo, na verdade, né? Que é o Sol. Então
toda a vida terrestre, ela é, vamos dizer assim, influenciada e só é permitida pela presença do Sol. Então, claro que tem muitos temas, muitos diálogos aí acerca de questão de aquecimento, enfim. Mas pode ter certeza que o que acontece no Sol é que influencia aqui. Então, se você tiver muitas explosões solares, com certeza você vai ter um período de maior calor aqui no planeta Terra. E isso tem mais a ver do que talvez algumas doutrinações aí que fizeram ao longo dos últimos 30 anos, né? Mas isso é um papo para o outro canal que nós vamos criar. Aqui a gente está vendo essa incrível edificação inca, em que ela faz a leitura do tempo dos equinócios, enfim, mostrando que há vários séculos, né, você tem esse sentimento de que você precisa fazer uma leitura do tempo para saber, né, para se conectar, para saber qual o seu espaço no mundo. E essa leitura vem se desenvolvida até as máquinas que nós usamos hoje. Então, no próximo slide, a gente tem aqui. Eu elenquei apenas 6 motivos, né? Dentre os principais que nos fizeram ter essa ideia de criar um canal sobre relógio. Então, nós temos aqui, elencamos 6 motivos, né, básicos para responder essa pergunta. Por que que os relógios eles ganham tantos entusiastas ao decorrer das eras, né, dos tempos? E aqui nós temos o primeiro deles, a valorização do artesanato e da engenharia do relógio. O segundo deles, símbolo de estilo e status. Isso aí a gente é muito contemporâneo, né? Esse tópico. Terceiro deles, que é ainda é um tópico de muita discussão, né? Dentre os influenciadores, dentre os colecionadores, é o seguinte: investimento e valorização. O que isso tem a ver com relógio, né? O quarto, cultura e comunidade. Essa aqui eu acredito que seja um dos principais fatores da gente ter criado esse canal, tá? Agregar, né? Agregar pessoas. O quinto ponto seria um próprio, vamos dizer assim, uma própria resistência ao avanço, né, galopante da tecnologia, ou seja, um contraponto ao mundo digital. E o sexto ponto que a gente elencou aqui, que os relógios eles também representam a história e o patrimônio de alguém, de uma família, de um país, de uma época específica. Então vamos destrinchar cada um deles e aí no final vocês vão formar a convicção própria, né? E entender se o fato de a gente ter criado esse canal é representativo ou não para vocês. Então vamos lá. Primeiro, então aqui no primeiro tópico, a criação do canal visa também valorizar o artesanato e a engenharia dos relógios. Então nós temos aqui essa obra de arte, cara. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que muitos entusiastas eles têm assim um apreço bem maior pelos relógios automáticos, justamente pelo que a gente está vendo aqui. Você vê uma peça de engenharia incrível, cara, e você vê que isso já passa de 100 anos, né? Esse tipo de construção. Então você vê aqui a diferença entre um maquinário mecânico e um relógio que trabalha com o mecanismo quartz. Você vê que eu separei aqui o mecanismo quartz, mas é um quartzo de excelente qualidade, que esse relógio aí é um Tag Heuer, né? Então você vê ali os capacitores, você vê a presença de muitos capacitores, de uma bateria bem robusta, né? E você vê que acoplado a tudo isso está um grande circuito integrado. Diferente da obra de arte que são os relógios mecânicos. Você vê aqui do lado esquerdo como que inúmeras peças aí formam uma grande engenhoca, né? De um relógio que funciona aí com as suas molas, os contrapesos, né? Tem relógio até que tem embreagem, né? Eu tava até comentando um dia desse com um colega, ele falou, relógio com embreagem? O que que é isso? O escapamento do relógio, né?
Então, assim, eu realmente sou da turma ah, dos relógios mecânicos, cara. Eu acho que isso aí foi um momento assim único na humanidade que as pessoas conseguiram ah, fazer uma máquina, né, que conseguisse trabalhar de forma autônoma, sem precisar de uma energia externa, né? Muito impressionante, cara. Eu vejo que realmente foi uma virada de chave na humanidade essa construção desses relógios mecânicos, não desmerecendo também o mecanismo quartzo, né? E já é sabido né, por quem já acompanha o canal que o mecanismo quartzo, por ser uma coisa mais eletrônica, né, tem uma precisão infinitamente superior ao mecanismo, né, ao maquinário mecânico aqui que a gente está mostrando. Mas não deixa também quem usa um relógio mecânico só precisa se atentar aí qual é a taxa, né, em que o relógio adianta ou atrasa, enfim. Mas isso não vai ter uma diferença muito relevante no seu dia a dia. Então, o primeiro tópico, valorização do artesanato e da engenharia. Você está aqui diante das principais formas em que os relógios trabalham, né? A forma mecânica e a forma a quartzo. Segundo tópico, o relógio, pessoal, ele também pode ser um símbolo de estilo e de status. Veja bem, já pensou você ter um relógio? Para quem aí gosta de filme, de cinema, enfim, você tem um relógio que foi usado, por exemplo, no filme Missão Impossível. Aqui no meio a gente tem um Cássio, né? Que foi utilizado no filme Missão Impossível. Então isso aí já agrega a você um próprio estilo, né? Estilo que você gosta de filme de ação, gosta de filme de aventura, que você também é fã aí do Tom Cruise, né? O Jean Reno também, que já fez muitos filmes interessantes. Então você imagina o que é, trabalhar com essa forma lúdica. Você tem uma máquina em que foi posta em Hollywood em um filme. Então conecta muito, né? Conecta você vamos dizer, aos artistas, né? Do cinema. Aqui do lado direito também a gente tem um Cássio, né? Cássio Rangeman, que ele foi usado num filme chamado O Resgate, que está no Netflix, inclusive. Então, um filme de ação mesmo, naquele muito bem produzido, né? Pancadaria do primeiro segundo ao último, né? E quem gosta, ó, você tem a oportunidade aí de ter um Cássio Rangeman utilizado, o mesmo modelo utilizado no filme. Então, ah, tudo isso dá a você um estilo, né? E não deixa de dar um status também. O que não precisa necessariamente, pessoal, ser um relógio de muito valor, né? Não precisa ser um relógio caro. Esses Cássios aí, a última vez que eu vi um Cássio igual esse que foi utilizado no Missão Impossível, tava na faixa de R$ 300. Então não é uma coisa inalcançável, né? Para o público médio. Esse Cássio Rangeman, ele transita ali na casa dos R$ 1.400 também. É um relógio solar, enfim, tem inúmeras funções. E eu trouxe também, por que eu não falei logo do primeiro? Porque é um fato interessante esse aqui. Aqui à esquerda, nós temos o Jordan Belfort. Para quem não sabe, Jordan Belfort, ele é o famoso Lobo de Wall Street. E aí, veja bem, o Lobo de Wall Street, como vocês sabem, ganhou muito dinheiro, enfim. E ele poderia estar com qualquer máquina que quisesse no pulso. Mas ele está aqui, por incrível que pareça, ele está utilizando um Acto, que é um relógio de uma empresa brasileira, né? É o Acto Angra, esse aí. Então mostra que, além do status, ele também tem um estilo próprio, né? Um gosto próprio por relógios. E mostrando mais uma vez para vocês que não necessariamente o valor do relógio é que te vai dar um status e nem o estilo. O Acto Angra, salvo engano, ele estava aí orbitando entre R$ 3.000 e R$ 4.000. Então, se você aí é fã do estilo aí do Jordan Belfort, você
também não é algo impossível de você conseguir um relógio, né? Que o mesmo modelo que ele utiliza, que ele gosta, independente de valor, não. Então, o segundo tópico aqui, nessa paixão por relógios, é que ele também traz um símbolo de estilo e status independente, né, de ser um relógio caro ou não. Vamos pro próximo. E aqui vem um ponto muito interessante. O relógio ele representa também um investimento e uma valorização do seu patrimônio. Há quem diga que sim, há quem diga que não. E eu diria que sim e não. Porque, veja bem, há relógios que, independente do que você tem ali agregado, do mecanismo utilizado, se ele é composto de metais preciosos e diamantes, enfim, ou se ele tem um valor inestimável devido a ter sido de algum familiar seu, mas para o mercado financeiro, determinadas marcas, correto? Representam sim um grande investimento e uma grande valorização do seu patrimônio. E aqui a gente está mostrando justamente isso. Um gráfico, né? Que fala sobre como o mercado de relógio de luxo, ele ultrapassou, né, as próprias ações do mercado em geral. Então aqui você tem, ó, o gráfico da Rolex, da Patek Philippe, Audemars Piguet, em conflito com a média das ações do mercado financeiro. Então você vê que desde 2008, no mercado financeiro você tem uma oscilação ali meio que natural, né? Você tem algumas quedas, né? Mas você vê que nas marcas de relógio de luxo, você tem uma ascensão contínua e em 2022 você teve um pico, né? Então, assim, quem tem o seu relógio visando exclusivamente, né, essa questão de investir, de agregar patrimônio, né, de vender um para comprar um mais caro, né, pensando sempre em vender lá na frente, existe esse tipo de público também. Você viu aí que o cara que adquiriu um relógio em 2018 e vendeu em 2022, ele vendeu, né, com vamos dizer assim, um super ágio, né? Porque você vê que explodiu, na verdade, o preço ali em 2022. E depois, devido a inúmeros fatores, né? Há uma queda lenta, né? Há uma queda lenta desse mercado de luxo de relógio. Então, o cara que ele entendeu ali em 2022 que era hora de repassar o relógio dele, ele agregou muito patrimônio e pôde comprar, né, vários outros relógios, se for esse o caso dele. Então, o relógio, ele também representa um investimento e uma valorização. Aqui como mostra esse gráfico, né? O próximo. Cultura e comunidade, galera. Pô, isso aqui eu acho que eu não imaginava, né, esse tópico aqui antes de criar o canal. Quando criamos o canal, eu pensei assim, pô, eu preciso contar um pouco, né, da minha vida com os relógios, das histórias, ah, de presentes que eu recebi, que eu dei também. Mas assim, quando você cria o canal e você vê ali, o canal começou a ter visualizações, você começou a ter. ah, as pessoas começaram a compartilhar também relatos das vidas delas mesmas. Então eu fiquei. O que eu entendi com isso? Eu entendi que falar sobre relógios também te traz uma grande noção de quanto que se agregam pessoas, né, a essas experiências comuns, né, que vocês têm juntamente quando eu comecei a trazer convidados, né, comecei a falar sobre relógios, sobre momentos históricos, Zona Franca, quando que a Mido montou aqui os relógios dela na Zona Franca. Então, assim, a cultura e a comunidade, esse tópico aí, nessa parte dos relógios, foi um tópico que eu não imaginava o quão grande seria, entendeu?
quanto que pessoas se agregariam a gente nessa aventura aí de criar um canal, né? Então isso me deixou muito feliz, eu acho que só dá mais ânimo para continuarmos, né? E aqui a gente tem na foto um exemplo da Watches and Wonders, que é o maior salão relojoeiro do mundo, né? Que ocorre na Suíça. Então, assim, você vê todas as âncoras, né? É, Rolex, Omega, Patek Philippe, Breitling, todas as grandes empresas de relógio reunidas ali e os entusiastas, né? Para quererem saber quais as novidades, quais as inovações tecnológicas que as empresas estão trazendo. E também eu queria abrir um parêntese aqui a um evento. Eu nunca imaginei, pessoal, que eu estaria presente num evento brasileiro, né, com grandes entusiastas da urologia. E isso aí é um grande feito. Eu acho que o Leandro Amorim do GMT-3 é um grande pioneiro, é um grande desbravador, merece aí todos os aplausos, né, todas as honrarias. E ele está criando aí o GMT-3 Watch Fair. Estaremos presentes lá. E eu tenho que admitir que eu nunca imaginei que aconteceria no Brasil um evento desse. Pô, eu tô assim, muito feliz, muito ansioso para que ocorra logo esse encontro. E quem sabe, né, não vai ser aí um grande evento por muitos anos ainda e vai incentivar ainda mais, né, essa cultura dos relógios no Brasil, dos entusiastas e principalmente agregar as pessoas. Eu acho que isso aí é o grande feito, né, desse tipo de iniciativa. Então, próximo tópico. Um contraponto, o relógio, ele também pode ser um contraponto ao mundo digital. Nesse mundo de hoje que você tem smartwatch, smartphone, você tem uma máquina que varre a casa sozinha, você tem um carro que não precisa mais de motorista, você tem até bebês aí, bebês reborn, né? Então você acaba assim, se você tem um estilo próprio, se você tem uma personalidade forte, você acaba querendo também fazer um contraponto, um equilíbrio, né, a esse avanço digital muito pujante. E aqui eu trouxe a foto do cara aí que representa bem a minha geração, né? Pessoal que é old school aí. O Arnold Schwarzenegger com o seu Panerai, cara. A história da Panerai é muito interessante, que na verdade o grande olheiro dessa marca, né, foi o Sylvester Stallone, né? Quando ele fez aquele filme Daylight, né? É um filme, contando rapidamente, é um filme que as pessoas ficam presas num túnel, né? E o túnel desaba e a água acaba tomando o túnel, eles têm que achar um modo de sobreviver, de fugir dali. E o Stallone, antes desse filme, ele estava, ele estava viajando e viu um Panerai, que era uma marca assim, que não tinha ainda o hype, né? E ele achou muito interessante. Ele usou no filme e deu de presente para o Arnold um Panerai também, que foi usado no ano seguinte no filme chamado Eraser, que é o Queima de Arquivo. Então, eu inclusive, eu tenho certeza que essa foto aí é desse filme. Então, assim, esses caras que são aí old school, os cascas grossas do nosso tempo, eu trouxe essa foto para representar também que você usar um relógio mecânico, né, analógico, também é um ponto de equilíbrio a esse avanço todo digital que a gente está presenciando aí, né, nessas últimas décadas. Então, eu, com certeza, não vou deixar de usar o meu relógio mecânico, né, analógico, até para manter aí o meu próprio estilo, né? Eu também tenho algumas características peculiares aí, gosto de charuto, gosto de... Enfim, usar relógio também, pessoal, é uma forma de equilibrar a balança, tá bom? Vamos pro próximo. Outro ponto que é aqui um dos tripés, cara,
em falar sobre relógios é o seguinte: o quanto que eles foram relevantes na história e no patrimônio histórico. Aqui eu trouxe 6 exemplos, que são 3 exemplos aí mundiais, né? E 3 exemplos pessoais, né? Então, aqui à esquerda, na parte de cima, né? Se você for aí de quem estuda álgebra, na posição 1,1, né? Posição A11, temos um Omega Speedmaster. É o relógio que foi à Lua junto com os astronautas, né? Então, inclusive teve uma guerra aí entre as empresas para quem que seria a fornecedora dessa máquina que iria ao espaço, né, cara? Você imagina o quanto que isso foi uma novidade, né? Quanto que isso foi um salto na publicidade da marca, né? Então você tem aí o Omega Speedmaster, que até hoje é o carro-chefe aí da Omega, né? Esse cronógrafo automático, né? Você tem aqui na posição A12, vamos dizer assim, você tem aqui o Seiko Willard, né? Que foi utilizado no filme chamado Apocalipse Now, né? É um filme que ficou muito famoso, né? Por estar aí muito próximo do fim da Guerra do Vietnã. Então a Seiko conseguiu emplacar esse relógio aí nesse filme e que ele ficou mundialmente conhecido, né? Esse relógio, o Capitão Willard, ele é um dos relógios mais caros da Seiko, inclusive. Tem esse formato aí dessa caixa, né? Que é típico da Seiko, né? Então, também foi uma virada na história da Seiko essa aparição no Apocalipse Now. Do lado direito, você tem aqui um Luminox, que já faz parte da história moderna, né? Mais recente aí da horologia. Que é o relógio que é utilizado, né, pela tropa especial da Marinha Americana, que são os Focas, né? Os Navy SEALs. Que é feito de carbonóxido, um carbono próprio, enfim, uma alta tecnologia que foi utilizada num relógio super leve. Eu tenho inclusive, que é o Sea Lion, e que esse relógio aí participou dos conflitos modernos, né? Todos em que os marines aí, né, estiveram presentes. Então você vê que a própria história das marcas de relógio, ela se mistura, ela se infiltra aí, né, na história mundial e no próprio patrimônio histórico também. Aí aqui embaixo já tenho 3 modelos que são ligados à minha história pessoal, né? Aqui à esquerda você tem um Oriente 3 estrelas, né? Que foi o relógio que meu avô usava, inclusive, né? Esse modelo, exatamente esse modelo. Foi o relógio que, inclusive, ficou no pulso dele, né? No seu velório, né? E para mim tem um valor inestimável, né? Foi interessante porque eu não tive vontade de ficar com esse relógio quando meu avô faleceu. Para mim era uma coisa tão pessoal que não teria como ficar comigo aquilo, né? Eu tive um desapego. Eu acredito que ele gostava muito desse relógio e na minha visão, né, no meu discernimento, eu não poderia ficar com aquilo. Aqui no meio a gente tem o Mido Commander, que esse aí é um clássico, né? Todo mundo que viveu aí a década de 80, década de 90, já viu alguém que tinha muito dinheiro usar um Mido Commander desse, principalmente no Amazonas, né? Que era a terra que tinha muito garimpeiro, esse pessoal aí, né? Gostava muito do Mido Commander. E o Mido Commander que eu tenho, inclusive, é o que. Uma série que foi montada na Zona Franca de Manaus, inclusive. No caseback dele, você tem lá ZFM, né? Um modelo muito legal. E à direita, para finalizar, você tem aqui. É um relógio que o meu pai gostava muito. Meu pai era fã aí da marca Mido. E mais especificamente dessa versão Baroncelli, né? Para ele achava assim um relógio muito charmoso, cara, muito condizente assim com o que ele esperava assim numa máquina, entendeu? Um relógio de simples visualização, mas ao mesmo tempo com requinte, com uma finesse aí, né? Então é um relógio que onde eu vejo um Mido Baroncelli, eu não deixo de lembrar aí do meu velho pai. Então, pessoal, esses foram alguns dos motivos, né, que
nos fizeram em criar esse canal de interação sobre o relógio, né? Então, o que a gente percebe é que a leitura do tempo é uma questão chave, né? Desde que o ser humano existe, e que ele representa não só isso, representa uma lembrança pessoal, representa um avanço tecnológico, representa uma resistência ao avanço pujante da tecnologia, representa investimento também. Então, as pessoas que perguntam assim, incrédulas, né? Pô, mas por que um canal de relógio? Eu espero que com esse vídeo você tenha um pouco de explicações, né? Por que que nos atrai tanto essa área de urologia, de relógios, de empresas, de empregos, né? De história pessoal, de história do cinema. Tudo isso, pessoal, por incrível que pareça, tem um relógio atrelado àquilo. Então, se você curtiu esse vídeo, dá esse apoio pra gente aí e nos vemos no próximo vídeo.